Olá, boa tarde. Hoje é 7/3/2025, 7 de março de 2025. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe seus planos, seus projetos, seus objetivos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus lhe dê força, vigor e coragem e disposição, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. E que o Espírito Santo fale no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Então, Antigo Testamento, parte 2235. 2 Reis 19, versículo 22. A quem afrontaste, embracemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos alto contra o santo de Israel? Então, Deus estava falando, Isaías estava confrontando. Entenda, para você saber que às vezes a palavra de Deus, às vezes você pode pensar assim, poxa, o irmão está falando isso comigo. Mas entende, então Isaías conforta Ezequias desta maneira, como se Ezequias estivesse falando isto, como se Ezequias estivesse fazendo isso, sem estar. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão de meus carros subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas até o bosque do seu campo fértil. Então Deus estava fazendo Ezequias saber que ele tinha cortado os altos, a adoração nos altos. Ele não poderia ter feito isso, por isso que o rei da Assíria soube, Senaqueribe foi de encontro a ele, achando que ele estava errado e achando que deveria fazer o mesmo que o rei anterior dele. Aí ele estava mostrando que ele estava falando isso. Então você acredita que o rei da Assíria ele se exaltou a este ponto? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão de meus carros. Eles tinham muito carro de guerra. Com a multidão de meus carros subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros. Então Israel era confuso ao lado do Líbano. E cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias. E entrarei nas suas pousadas extremas até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas estranhas, e com as plantas de meus pés secarei todos os erros dos lugares fortes. Era tanto saudável que se ele passasse por um riacho, por um rio, era como se secasse as águas. Era isso que ele pensava, era isso que ele falava. Deus permitiu ele ter tanto poder, tanta autoridade naquele tempo, entendeu? Que ele pensava isso, ele falava isso. E Isaías estava falando, confortando Ezequias segundo o que Deus estava falando, você acredita? Por isso que os profetas de Deus, os homens de Deus, mulheres de Deus, que fala segundo a palavra, é porque o Espírito é que fala, entendeu? Se Deus quer falar, ele fala. No versículo 25, porventura, não ouviste que já antes fiz isso, e desde os dias antigos eu formei? Então Deus está falando, antes eu já fiz isto, que os rios, os bosques, os líbanos, ele fez tudo. Agora, porém, o fiz vir para que fosses tu que reduzisse as cidades fortes e os montões do deserto. Por isso os moradores delas, com as mãos escolhidas, ficarão pasmos e confundidos. Era como a erva do campo, a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado, antes que se levante. Você acredita? Porém o teu altar, e o teu sair, o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei. Então Senaqueribe estava fazendo isto contra Deus. Então Deus disse assim, contra mim eu sei. Você acredita? Então Senaqueribe ele passou a errar, a falhar. Porque ele já estava querendo, se levantando contra Deus, dizendo que ele não iria livrar a Ezequias e nenhum povo. Então quando você tem uma vontade, uma intenção, uma vontade, uma prática, uma atitude que desagrada a Deus, não é bom para a sua vida.
Quando você tem cobiça, inveja, não é bom. Não digo você, quando eu falo você, não estou dizendo você exatamente. Estou dizendo que quando uma pessoa tem cobiça e inveja, não é bom. Então, Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, Senaqueribe não estava fazendo a vontade do Pai Celestial, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele estava falhando e errando com Deus. E isso não foi bom. O Deus disse assim, ó, você está fazendo isso comigo, eu sei. Então, se você está afrontando alguém, se você está aborrecendo alguém, você está fazendo isso primeiro com Deus e com Jesus. Então, peça perdão se você estiver fazendo. Se você não estiver, não faça. Para que você não esteja fazendo com Deus e com Jesus em primeiro lugar e para que você não perda a sua vida eterna. Para você não perder a vida eterna.